Quem foi que eu estava arrumando aqui? Quem chegou aí que eu não vi? Bom dia. Bom dia, a Ana. A Ana. A Ana está sempre presente. Isso é muito bom. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar início aqui a mais uma mentoria. Qual foi a nossa lição do mês passado? Quem estava aí na última aí e lembra o que foi que nós falamos, para a gente sempre dar aquela recapitulada. E aí, Ana? Sobre. Não sei, eu lembro que você pediu para escrever o que a gente queria, né? E aí? O que eu queria? O que a gente esperava, né, fazer. É sobre não ficar procrastinando, não foi isso? Isso, procrastinação, né? Aquilo que a gente está procrastinando e parar de procrastinar e passar a fazer, né? Zina, você estava na última, Zina? Estava. E o que vocês colocaram aí e estavam procrastinando e realmente esse mês fizeram ou não fizeram? Eu não me lembro. Que a gente fez ou não fez. Então, na verdade, você não fez, né? Porque se você não lembra, não fez. E você, Ana? Então, eu procrastino um pouquinho em relação ao meu trabalho, né? Porque eu trago muita coisa para fazer para casa, Certo. para fazer em casa, e vou deixando e vou acumulando, que a gente tem que entregar uns documentos, e eu sempre entrego na última hora, ou entrego depois, esse tipo de coisa, assim. E você conseguiu achar alguma forma de melhorar isso ou não? Eu preciso fazer um pouquinho todo dia. E você está fazendo? Nem sempre. Tá, mas vamos lá, vou te ajudar. No seu serviço, você não consegue fazer no serviço, é isso? Não, a gente não tem tempo lá, não dá para fazer. Então, a gente tem que trazer mesmo para fazer em casa. Entendi, porque só para eu lembrar, você trabalha com o quê? Mesmo com crianças também, né? Eu sou professora de educação infantil. E Tá. a gente E tem aí que fazer. é o tempo todo com as crianças. Sim. E Tá. aí, Lá vocês planejamento que a não gente tem que tem. fazer. Oi? Oi, Pode falar. pode falar. Então, e aí a gente tem que fazer os planejamentos, tem que fazer os relatórios, essas coisas. Tem que fazer em casa mesmo, não tem jeito. Sempre foi assim. E eu vivo Tá. atrasada com isso, vivo atrasada com isso. Tá. O que você tem que fazer, né? Aquilo, não sei se vocês lembram, uma vez que eu falei sobre organização, né? Organização e planejamento. Então, às vezes, você tem que fazer assim, ó, quanto tempo, às vezes, você gasta para fazer um relatório? Quanto tempo você gasta? Então, exemplo, ó, eu, para montar um treino, quando eu vou montar um treino para um cliente, fazer todo um planejamento para um cliente, às vezes eu gasto, dependendo de 45 minutos, né? Às vezes a 1 hora para montar ali o treino, né? Não falo a parte toda de avaliação, falo para montar o treino do aluno, ver a avaliação dele, verificar quais são os objetivos, para que eu consiga direcionar da melhor forma possível. Perfeito? Então, mediante a isso, eu vejo, cara, eu tenho quantos treinos para fazer hoje? Tenho 3, eu tenho 4. Nossa, eu vou precisar de 3, 4 horas, não vou conseguir. Então, eu falo, poxa, então eu vou pegar, eu tenho 2 horas, então eu sei que eu vou conseguir fazer 2. E aí eu vejo o número que eu tenho e o prazo que eu tenho para entregar. Então, a matemática, ela é fundamental para que essa organização, porque se eu só falar assim, eu estou cheio de relatório para fazer e eu preciso arrumar um tempo para fazer, você não vai fazer, porque você não está pondo a sua mente para calcular tempo. E o que vai fazer você parar para realmente executar é você calcular tempo. Então, você precisa falar assim, puxa, quanto tempo eu gasto para fazer isso aqui em média? Eu gasto meia hora, 40 minutos, 1 hora? Não sei, você tem que fazer essa programação. E aí você tem que ver quanto tempo do seu dia você quer tirar
E de que forma você vai tirar? Vai ser quando chegar em casa? Vai ser aos finais de semana? Vai ser quando voltar da academia? Vai ser antes de vinda para a academia? Porque o que você precisa fazer a sua mente trazer para o seu córtex frontal, que nós já falamos, né, também sobre isso, é a questão do quê? Quando eu termino uma tarefa, a fazer que a minha mente já comece a pensar em outra. Que nem exemplo, vocês acordaram sabendo que tinha um encontro às 7h07 da manhã, perfeito? Sim. Então, a mente já acordou pensando nesse compromisso? Sim. Então, por quê? Existe uma hora determinada, né? Como eu brinquei com a Sol, nossa, a Sol foi a primeira, porque ela ficou no subconsciente dela, tudo que eu brinquei com ela, aí eu falei para ela, olha, se você entrar, aí você ganha massagem na segunda. Pesou demais na minha cabeça ontem. Então, e aí, isso ficou muito fixo na cabeça, a pessoa já levanta e fala, meu, amanhã eu preciso participar, amanhã eu preciso entrar. Então, percebam que quando a gente cria um compromisso diretamente com dia, hora, a nossa mente se torna um alarme. Percebam que, muitas vezes, quando a nossa rotina está tão programada que o despertador, às vezes, toca depois que você acordou. Porque você já acordou, às vezes, até 1 minuto antes do seu despertador tocar. Porque a sua mente já está programada praticamente todo dia no mesmo horário, você tem que acordar. E quando você está mais cansada, que você não escuta o despertador ou por algum motivo não colocou, você levanta assustado achando que dormiu até a mais. Faz sentido? Sim. Né? Então, é de extrema importância a gente ter essa consciência que se eu não colocar dia, data, hora, isso não vai acontecer. Por exemplo, uma das coisas que às vezes eu acabo procrastinando, né, é a questão de, às vezes, terminar o livro no prazo que eu determinei. Então, o que eu faço para que isso não aconteça? Eu determino o número de páginas que eu vou ler. Então, eu já pensei, cara, eu preciso tirar 1 hora para ler. Aí eu vejo quantas páginas eu consigo ler em 1 hora. Eu consigo ler X páginas. Então, eu sei, praticamente, aí eu faço a matemática e falo, então, esse livro aqui eu consigo terminar em 10 dias, 15 dias, 20 dias. Porque eu já levo para a minha mente esse compromisso que eu preciso parar 1 hora, e 1 hora eu vou ler tantas páginas, vou me concentrar naquilo ali e vou fazer. Perfeito? Então, se eu não fizer isso, você fala, vou ler o livro. Aí você lê 1 página, 2, 3, e aí você fala, depois eu leio o restante. Não. Eu preciso determinar em qual prazo eu quero terminar aquilo ali, em quanto tempo eu quero finalizar aquela tarefa. Senão, eu não consigo criar metas alcançáveis, porque eu não estou pondo meta naquilo que eu preciso. E aí, por isso que está acumulando. Então, você precisa agora pegar tudo que você tem parado, analisar de uma forma realmente assertiva e, como fala, né, administrativa e também exata. Eu falei, matemática não tem como errar. Né? Matemática 2 mais 2 é 4. Se a gente erra, é porque nós que falhamos. Né? Então, você tem que pegar aquilo e falar assim, cara, em média eu gasto X tempo de processo. Eu quero finalizar, eu quero pôr isso aqui em dia em X tempo. Você determina o tempo. Aí você tem que pegar dentro desse tempo e ser chefe de você. E procurar fazer o quê? Determinar o tempo. Vai ser 40 minutos eu vou fazer só isso aqui. E não abrir mão disso. Entendeu? Entendeu, Ana? Sim. Então, tá bom. Zina, como que a gente começa a trabalhar essa questão da insônia, né? Eu já sei que a sua vida é corrida, então provavelmente durante o dia você não consegue nem dormir, né? Porque às vezes a pessoa tem insônia porque durante o dia ela dorme e aí chega à noite ela acaba não conseguindo dormir. Tem esse fator que é o que acontece com a minha mãe.
Porque, às vezes, o corpo está acostumado, numa soma total, dormir 8 horas. Aí ela dormiu 3 horas durante o dia. Tem corpo que, à noite, ela vai dormir mais 5 horas. Deu 5 horas, ela vai perder o sono. Eu sou meio que reloginho. Eu durmo 6 horas por dia. Se eu dormir mais cedo, por exemplo, se eu dormir às 9 da noite, provavelmente eu vou acordar às 3, 4 horas da manhã. Você entendeu? Mas eu não durmo durante o dia. Não, eu falei que isso é um caso. Vou falar o outro, né? Por isso que eu falei, isso é um caso. O segundo é quando a gente já cria o hábito, às vezes, de ficar até tarde assistindo uma televisão, até tarde fazendo as coisas, né? Fica ali muito tempo com luz. Então, o corpo acostuma ali. Fica, se eu não estou fazendo alguma coisa, eu vou lavar, vou passar, vou cozinhar, vou assistir uma televisão. E aí você fica muito tempo com luz acesa, o corpo da gente não começa a produzir melanina, que é o que ajuda no sono, e aí, por conta disso, de eu não conseguir, né, às vezes deitar cedo, estar sempre fazendo tarefa, eu perco, às vezes, o time do sono e isso vai me prejudicando. Então, percebam que o nosso corpo é perfeito. Então, qual é a dica que eu dou? Isso são dicas que não é o Apolo, são a própria ciência. Por exemplo, a leitura é uma das coisas que ajuda a dar sono. E aí eu leio deitado. Eu pego ali um livro, deito ali na cama, já fico naquela posição quase que dormindo e leio. A hora que começar a vir o sono, apaga a luz e dorme. Tentar dormir realmente no escuro, sem abajur, sem nada. A outra coisa é uma música de meditação. Eu deito ali na minha cama, já apago toda a luz, põe uma musiquinha bem baixinha, né? Como fosse ali que nem do Pilates, aquela música que eu coloco de água e tal, e faz com que o corpo vai entrando em forma de repouso. E aí você consegue... isso são de formas naturais, né? E aí tem pessoas que às vezes precisam, né, no primeiro momento, tomar uma melanina ou algum outro remédio um pouquinho mais forte para ajudar a dormir, mas que não deixe isso se tornar um vício. Mas eu preciso estimular o organismo a dormir. Às vezes nós estamos em casa, eu e a Eliane, né? Principalmente de sexta-feira. Quando a gente não tem nada no sábado, aí liga lá a televisão, quando vai ver, começa a ver uma série, vamos assistir mais um. Mas quando nós temos compromisso e nós sentimos que o nosso corpo está agitado, o que a gente procura fazer? Rapidamente, vamos para a cama, apaga a luz e tenta dormir o mais rápido possível. A gente já não precisa, às vezes, estar colocando uma música, mas a gente já apaga toda a luz, tira toda a iluminação possível e tenta ali trabalhar a respiração. A respiração ajuda muito. Então, você vai, deita, respira, e isso vai ajudar demais, né? Então, são formas que a gente pode começar a trabalhar essa questão da insônia, tá? Eu não sei se algum desses procedimentos você já tentou fazer. Já. Funcionou? De ouvir a música, já. Tentei várias vezes. E o que te traz realmente, às vezes, essa insônia? Eu não sei explicar, porque faz muito tempo isso, já me encaminharam para psicólogo, e a psicóloga falava que era preocupação, mas não é isso, não. Tento desligar de tudo, mesmo assim eu não consigo dormir. Tá. Eu recomendo, não é porque é minha esposa, eu acho que a Thaís está aqui, pode falar melhor do que eu, mas a Eliane é terapeuta, eu te recomendaria fazer uma sessão com a Eliane, porque o método que ela utiliza não é o método tradicional, é um método que eu acho muito bacana, eu faço terapia também com a Viviane, que utiliza métodos semelhantes da Eliane, e isso veio me ajudando muito, porque uma coisa é cuidar de vocês, outra coisa é tentar fazer autoajuda. Tem hora que não tem coisas que não dá.
E nós temos gatilhos mentais que precisam ser tocados, precisam ser mexidos, e a gente não quer mexer muitas vezes. A gente quer deixar no cantinho. É que nem a gente tem um problema com alguém, né? E falar, eu não quero problema, não quero confusão, deixa para lá. Só que dentro da gente, toda vez que alguém toque em algum assunto semelhante, você fala, ai, não gosto nem de ouvir esse nome. Ou seja, a pessoa não está tratada daquilo, porque não quer ouvir o nome nem da pessoa. Ou toca um assunto, ai, não gosto de tocar nesse assunto. Então, às vezes, nós temos gatilhos que a gente quer deixar lá no subconsciente quietinho, não quer mexer lá no buraquinho, né? Quer deixar quietinho aquele negócio. E às vezes são esses gatilhos, algumas coisas que a gente não quer mexer, que vem esse, ai, não sei, né? Eu gosto muito de colocar para vocês, às vezes, alguns exemplos meus, né? De destravando a mente, mexendo com a nossa mente, para que vocês entendam que, assim, ó, todos nós temos esses gatilhos. Dentro de uma sessão minha que eu estava fazendo, e aí eu fiz um filme, e eu consegui enxergar meu pai, na época ele me levava para jogar bola, eu tinha acho que talvez 9 anos de idade, mais ou menos, e eu lembro que, às vezes eu estava lá jogando bola, e eu via meu pai sempre conversando com mulheres, né, conversando com uma moça, e às vezes tinha uma moça que sempre que eu jogava bola, sempre a mesma moça estava lá, né? E aí depois, mais tarde, eu fazendo todo esse filme, descobri que era amante do meu pai, ou seja, meu pai me levava para jogar bola, no lugar que ele jogava bola, ele levava a amante dele, né? E eu, por ser muito novo, eu não conseguia associar realmente a situação que era a amante. Isso estou dando para vocês um relato, porque isso desencadeou alguns outros gatilhos emocionais na minha vida, que há pouco tempo eu consegui mudar e começar a agir diferente. Então, por mais que a gente fale assim, ó, hoje, por isso que eu falo muito, né, às vezes, a gente fazer a conexão espiritual com a conexão de alma e corpo, sem religiosidade, porque, poxa, eu frequento a igreja desde 2010, aí a gente lê a palavra, a gente escuta a palavra, pratica a palavra, prego a palavra, né? Estou lá, às vezes, pregando, só que, às vezes, a gente não consegue associar, né, de forma diária aquilo que está acontecendo com nós. E aí a Bíblia ela fala muito que nós, quando temos uma grande dificuldade também, precisamos buscar conselheiros. O que é conselheiros? Especialistas em determinada área. Então, por mais que eu estou lendo a palavra, estou orando, a própria Bíblia nos orienta a buscar um especialista em determinada área. E aí, às vezes, a gente acha que eu só pedindo para Deus, as coisas vão acontecer. Eu peço para Deus. E qual que é a resposta de Deus, às vezes? Olha, fala com aquele conselheiro, fala com aquela pessoa, né? Ouve aquela pessoa. Então, isso é de extrema importância, nós entendemos que a nossa mente, ela gosta de esconder coisas do passado. Ela gosta de não mexer com coisas que podem trazer à tona. Porque muitas vezes uma situação ou até mesmo uma pessoa, né? Vou dar o exemplo de uma pessoa aqui que às vezes você faz 2, 3 anos que você não vê por uma briga, uma discussão, por algum outro motivo. E como aquela pessoa te fez mal, você tirou da sua mente, praticamente você isolou aquela pessoa. E por algum motivo você encontra aquela pessoa, né? Principalmente é o que acontece muito, no velório de alguém. Alguém morreu. E às vezes semelhante a algumas situações que te trouxe na sua mente toda aquela história de 2, 3 anos atrás. E às vezes ali acontece um abraço, acontece uma reconciliação, acontece um perdão no momento de perda. Faz sentido para vocês, gente? Respondem aí. Sim. Alguém já passou por situações semelhantes? Gostaria de relatar? Às vezes o depoimento de vocês colabora e ajuda, né? Aquilo que eu estou falando e reforça. E aí?
Tranquilo? Não querem falar? Mas faz sentido? Faz sentido, mas eu nunca passei por isso, não. Não estou falando que você já passou, né? Mas estou dizendo que às vezes é importante a gente se permitir, a gente se permitir alguém conversar com a gente, tentar descobrir, né? Tocar, às vezes, em algumas coisas que façam, às vezes, mudar a nossa mente. Não estou dizendo que a gente tenha que ter problema para ir no terapeuta, tem que ter problema para poder tratar a mente. Mas, muitas vezes, são esses gatilhos que tem na nossa mente que faz a gente não ter atitudes sem respostas, né? E, na verdade, a resposta está dentro de nós. Muito bem, ó. Vamos avançar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, não está indo no manual. Então eu vou aqui na mãozinha. Estou com o controle, mas o controle falhou. Hoje nós vamos falar sobre saúde e contágio, né? Sobre relacionamento, né? E aí existem 2 tipos de relacionamento. Se vocês tiverem aí papel e caneta na mão, eu gostaria que rapidamente vocês pegassem um papel e caneta na mão, que é de extrema importância essa aula de hoje, essa mentoria de hoje, vocês escreverem, tá? Escreverem, utilizarem o papel e caneta. Eu espero um pouquinho, assim que se vocês estiverem prontos, vocês me falam, estou pronto, e tem 7 pessoas aí, eu vou esperar 7 pessoas me falar, todo mundo está pronto, só falar que está pronto, eu já vou saber, eu dou continuação, tá? Mas é de extrema importância hoje vocês terem papel e caneta na mão nessa aula de hoje. Eu estou pronta. Ótimo. Oi, Apolo. E aí, Cris, que bom te ver aqui. É isso aí. Oi, Apolo. Bom dia. Bom dia. Eu estou no ônibus, então... Oi, eu estou no ônibus, então não consigo anotar, mas eu estou assistindo daqui. Ah, legal, Thaís. A Thaís está aí. A Cris, então lá, tá a Thaís, tá a Cris. A Sol foi a primeira hoje. A Sol entrou primeiro só para ganhar massagem na segunda. Eita! Não, tô aqui. Todo mundo com papel e caneta na mão? Posso continuar? Pronto. Pode. Então tá. Existe esse velho ditado que a gente fala assim, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você acha que isso é uma verdade? Sim. Super verdade. Exatamente, né? Então, a gente fala assim, né? Desde que a gente é criança, a gente ouve isso, né? As nossas amizades, as nossas influências, né? E as escolhas que a gente faz com isso. Só que antes de a gente pensar em relacionar com os outros, existe o relacionamento interpessoal, né? Que é o relacionamento consigo, as suas emoções e a sua visão daquilo que você quer para você. E muitas vezes é através disso que a gente começa a espelhar com quem nós queremos andar, né? Então, inconscientemente, a gente, por ter essa forma de buscar espelho, né? E nem sempre o espelho que nós precisamos, mas aquilo que nos conforta, é o que não deixa a gente avançar em diversas áreas, né? Nós estamos tratando diretamente hoje em questão de saúde, né? Nós podemos usar esse mesmo conteúdo, essa mesma visão para todas as áreas da nossa vida. Exemplo, área financeira, área do relacionamento, área do casamento, área de crescimento, área do medo. A gente pode usar isso para diversas áreas. Exemplo, eu não gosto muito de altura. Estou dando exemplo meu para vocês verem que em qualquer área. Eu não gosto muito de altura, pular de body jump, essas coisas doidas aí, subir pular de paraquedas. Minha mulher adora essa doideira aí. Ou seja, se eu começar a andar com uma pessoa que tem medo, como eu, meu medo aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta.
Agora, imagine se eu começar a andar com pessoas que só pulam de paraquedas. Elas vão me encorajar ou vão me deixar com medo? Vão te encorajar. Perfeito. Então, tentam... isso que eu estou trazendo como exemplo para todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos tratar diretamente em questão de saúde, atividade física, alimentação, nessa área. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Olha que interessante, a gente tem um provérbio que diz assim, ó, não ande com gente que bebe demais, nem que come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapo. Cara, isso aí é um provérbio de antes de Cristo. É um provérbio que diz, olha, se você andar com quem come pra caramba, a tendência é querer comer pra caramba. Se você andar com quem só bebe demais, a tendência é virar um pinguço. Então, a gente tem que filtrar para que caminhe. Então, às vezes você fala assim, eu lembro da minha adolescência, quando eu estava com meus 16 anos, e eu comecei a trabalhar de office boy, e nós tínhamos um funcionário lá, o Beto, que era amigo da gente, o Beto era o mais velho da turma, e ele, sexta-feira, o pessoal se reunia para sair. Como eu era atleta já, inclusive, mas como eu queria ser inserido no meio do pessoal da empresa, eu já queria me sentir adulto, eu comecei a querer ficar toda sexta-feira, ficar com eles um pouquinho lá na padaria, que era embaixo da empresa. Eles saíam da empresa e iam para a padaria tomar uma cerveja. E aí eu nem bebia. Aí, para me sentir incluso, o que eu comecei a fazer? Tomar um copinho de cerveja. Aí um dia ele falou, experimenta isso aqui. Eu falei, que é isso? Experimenta isso aí só. Aí era uma menta. Aí eu pus a menta e falei, nossa. Ele falou, não, mano, experimenta esse aqui. Experimentei 3 coisas diferentes, pronto. Comecei a falar inglês, francês, alemão. Vomitei e cheguei em casa mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora faz aí agora um filme de quantas vezes você se relacionou para querer se sentir incluso, para começar a fazer parte de um grupo, para se sentir aceito, e que muitas vezes estava indo até contra os seus princípios. Então, desde 16 anos, já como atleta, eu nem deveria estar ali. Eu deveria estar dormindo, porque no outro dia eu tinha que treinar. Eu deveria estar tomando água e não tomando menta, essas coisas. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma reflexão que é assim, ó, a compatibilidade mental é acarretada de confronto de ideias, visão de mundo e caminho de vida. Anotem isso daí. Esse eu quero que vocês anotem. A compatibilidade mental é acarretada de confronto de ideias, visão de mundo e caminho de vida. Então, tudo que você vai procurar fazer na sua vida, você tem que procurar analisar essas questões. Será que a pessoa com quem eu estou confrontando ideias é muito divergente das minhas ideias? Será que essa pessoa, a visão que eu tenho de mundo é muito divergente da visão de mundo que ela tem? Será que o caminho que eu quero de vida é muito divergente? Porque, às vezes, a gente reclama de um relacionamento que a gente entra sabendo que não há nem compatibilidade para começar. Você fala assim, eu quero ver se o ano que vem eu começo a fazer um curso, se eu começo a fazer uma faculdade, a pessoa fala, eu estou fora, esse negócio de curso, faculdade, estou trabalhando também, eu quero chegar no final de semana, jogar minha bola, viajar, fazer um churrasco. Aí você fala, mas e futuramente? Futuramente, Deus pertence, a gente vê o que acontece. Aí você já vê o seguinte, cara, aí você fala, peraí, estou com 20 e poucos anos, 30 anos, estou com uma pessoa X assado, daqui 10 anos eu vou estar com 40, esse cara com 40 anos, se ele não tiver um prospecto, daqui a pouco ele está fazendo nada, eu estou passando fome do lado desse cara.
Faz sentido para vocês? Sim. Faz sim. Faz sim. A mesma coisa, vamos trazer para a saúde. Você fala assim, ai, puxa, legal que agora a gente está os dois juntos, né? Ou senão você tem você pensa lá, ah, agora eu quero começar a cuidar da minha saúde, eu quero fazer uma academia, quero fazer isso, aquilo e tal, começar a mudar. E a pessoa, eu não, eu quero ficar no sofá. Eu já penso em fazer só churrasco e reunir os amigos. Aí quando vai ver, a compatibilidade mental é tão divergente que aí você se torna obeso por conta do parceiro que já mostrou para você que ele não quer fazer. Aí a gente cai assim, ó, mas eu posso tentar convencer. Sim, deve tentar convencer, mas não tem prazo, tem dia e hora. Por isso que eu falei no começo, todas as mudanças tem que ter dia, data e hora. Eu vou tentar até X, eu não vou afundar minha vida por conta se a pessoa não tomar a decisão. E vou falar para a pessoa, cara, olha, eu gosto de você, eu te amo, papapá, mas tem dia, data e hora. Se até aqui, eu perceber que não vai, eu não vou gastar minha energia com defunto. Desculpa, tô fora. Vou seguir minha vida. Toda dor passa, senão não existe remédio, né? Então, toda dor passa. Tá com dor? Vai passar. Quer mudança? Então, se a pessoa colocou dia, data e hora, e você acha que aquela pessoa faz valer a pena, é ela que tem que fazer. Por fazer o sacrifício para mudar. E aí você vai tomar o remédio, né? Se tratar para poder seguir ao lado daquela pessoa. Do mesmo jeito que a gente vai levar isso para nossas amizades. Então, a saúde contágio, ela é isso. Eu preciso ver, estou no meu serviço, quem é que realmente é compatível com a minha mente? Né? Os confrontos de ideias é de crescimento, porque o confronto de ideias é justamente isso. De repente eu falo assim, cara, eu estava pensando em fazer um curso técnico. A pessoa fala, cara, você já não faz logo, então, em vez de fazer técnico de enfermagem, já faz a faculdade de enfermagem? Olha o confronto de ideias. Não, mas é porque Não, cara, já faz assim, faz assado, faz cozido. Aí a pessoa vem com uma ideia melhor em cima da sua, você fala, cara, que legal, porque a visão de mundo e o caminho dela, ela é igual e até te levando para um nível maior. Eu estava pensando em fazer academia, segunda, quarta e sexta. Não, mas por que você não faz, pelo menos, você não faz todo dia, e todo dia vai cansar. Que cansar, meu, vamos lá, não sei o quê. Eu fazia 3 vezes, agora eu faço 5, tenho mais disposição, assim, assado. Eu vou com você 2 dias a semana e tal, você me acompanha. Isso é que nós temos que ver. Agora você deve estar com uma pessoa, eu vou 3 vezes. Nossa, se eu fosse você, ia 2. Eu vou 3 vezes, já estou cansado só de você falar. Aí, você tem pessoas que não são compatíveis, aí você vai perguntar assim, eu faço o meu, né? E eu falo para ele, o problema é dele. Posso falar para você? Não existe, principalmente quem é casado, o problema é dele. Isso não existe, o problema é dele. Porque no momento que você pode estar se cuidando para viver mais, para desfrutar mais da sua vida, desfrutar mais daquilo que você busca para você, e a outra não faz nada, só que você assumiu um compromisso de ser a parceira ou ser o parceiro, quando ele cair na cama, quem é que vai ter que cuidar? Quando ele estiver doente, quem é que vai ter que cuidar? Ou você vai falar assim, vou para academia, fica aí, na cama, morrendo. Aí você vai ter que se abster daquilo que você colocou como propósito de vida, porque aquela pessoa que, não, na verdade, ela foi egoísta. Ela não pensou na pessoa que está do lado, ela está sendo egoísta. Imagina, a Eliane treina todo dia, se cuida todo dia. E dependendo de ser professor, tem um professor que é relaxado. Só que são 6 anos de diferença. Ela é 6 anos mais nova do que eu. Eu tenho que levar para minha mente que, cada 6 anos, cada 1 ano, eu estou sempre 6 anos mais velha do que ela. E ela se cuidando, vaidosa, trabalhando, tá aí, eu falo, caramba, trabalhando, aumentando os clientes, ajudando pessoas. Daqui a pouco, aí se eu sou um cara que não estou nem aí, não me cuido, aí daqui a pouco ela tem que diminuir o número de clientes, porque ela tem que ficar cuidando do Morfeu que não quis se cuidar, quis ficar lá no sofá, está sempre cansado, aí faz um bolo para mim, aí não sei o que das quantas, aí bababá, você fala, não, deixa eu, não sei o que e tal.
Quem vai ser prejudicado é você. Olha a incompatibilidade que está existindo dentro de um relacionamento. A mesma coisa que a gente fala de amizade. Então, quando a gente fala assim, cara, eu passei aquele vídeo, né? Eu não tenho controle sobre as pessoas, eu tenho controle sobre mim. Só que se aquela pessoa está me fazendo mal, eu tenho que sair fora. Eu vou sair fora, eu vou seguir o meu rumo. Eu vou ter que buscar pessoas que o confronto de ideias é de crescimento, é de desenvolvimento, que buscam um caminho aonde nós chegamos juntos, onde a gente... Eu falo assim para minha mulher hoje, falo, cara, agora o Kaique vai casar, o outro já foi morar sozinho, nós podemos voltar a ter uma vida de namorado. Agora, agora é legal, a gente pode viajar sem preocupar com o filho, se preocupar de pagar a escola, se preocupar de comprar roupa, porque agora já era, já estão criados, já estão fora. Agora é o momento de a gente voltar a fazer o que fazia quando a gente começou. E aí, às vezes, quando você pode aproveitar o que começou, você não pode porque é remédio para depressão, é remédio para dor de cabeça, é remédio para diabetes, é remédio para dor da coluna, e aí, às vezes, é dinheiro para comer mais e beber mais. Faz sentido para vocês? Gente, estou sozinho aqui? Faz sim. Sim. Vai sim. Vocês não falam, faz sentido, vocês ficam quietos. Eu preciso que vocês participem, não pode ser, a minha verdade não pode ser absoluta. Eu preciso que vocês, não quero que vocês só concordem, eu quero saber se realmente isso está entrando na mente, destravando a mente, fazendo sentido para vocês realmente. Porque, ó, como a gente começou aí, não adianta eu dar uma atividade no mês e chegar no outro dia vocês não estarem fazendo. Ninguém vai alcançar o peso certo, ou vai mudar o estilo de vida, só vindo a cada encontro, ouvindo o que eu estou falando e não fazer. Eu tenho que pegar isso e pôr em prática. Muitas vezes não adianta que a pessoa, eu vou no congresso. Foi no congresso, foi maravilhoso o congresso, saí lá das nuvens, que legal. Passa uma semana, e aí, o que você está pondo em prática? Ainda nada. Foi legal. Foi só um passeiozinho no parque. Então, assim, hoje, eu conto nos dedos as pessoas que eu converso. Eu conto nos dedos as pessoas que eu mantenho ainda uma compatibilidade mental, porque cada congresso que eu fui, a cada curso que eu fui, a cada formação que eu fiz, né, hoje aqui sendo mentor de vocês, eu não quero com pessoas que não levem minha mente para outro nível. Eu não quero confronto de ideias que não me levem para outro nível. Então, eu não posso ter uma mentoria, sair de um congresso, de um curso, seja lá o que for, que eu fui buscar e no outro dia eu continuo do mesmo jeito. Então, dei ferramenta hoje para a Zina, já dei ferramenta para a Ana, eu vou cobrar no mês que vem, eu quero saber. E aí, fizeram o quê? Tentou colocar alguma coisa em prática? Eu falei, não vai continuar na mesma, não vai mudar. Não vai mudar. Ontem eu tive mentoria empresarial, como eu falo para vocês. Aí eu coloquei para ele alguns pontos, e um deles era, né, até uma questão de investimento financeiro. Sabe o que ele falou para mim? Está apertado? Vai continuar apertado, arruma outro meio, mas não abre mão disso aqui. Você precisa disso aqui. Isso você vai ter que continuar fazendo. Então, arruma outro meio para fechar esse buraco, mas isso aqui você precisa. Não feche esse buraco se livrando de algo que você precisa. Porque, às vezes, a gente quer resolver algumas coisas, né? Pegando algo que você precisa e tirando da frente. Depois você fala, por que eu fui parar de fazer isso? E aí a gente traz para atividade física, apertou o dinheiro, esse mês está apertado, não consigo fazer academia. Quer dizer, você tira aquilo que é essencial para você, mas não abre mão, às vezes, de algo que não é essencial. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha, há um tempo atrás, um plano da NET lá que custava quase R$400, para ter um monte de canal, para ter um monte de coisa. Nem desfrutava de tudo que tem, porque nem tempo tinha para isso, mas só para falar que tinha lá todos os canais abertos. Quando veio a pandemia, eu fui para lá, caramba, apertou, não sei o quê, e tal. A gente começou a ver aquilo que a gente não usava. Aí saí do plano mais caro, falando pro cara, só quer a internet, porque eu nem estou usando, eu uso Netflix. Comecei a pagar plano mais barato.
Aí eu falei, o que mais a gente não usa? Tal coisa. Diminui esse plano, corta isso. Ah, a gente está comendo assim, assim, assado. Não, então vamos diminuir isso aqui e final de semana a gente compra para poder ter sábado, domingo, então ter mais mistura para poder fazer a cooperação em família. Mas a gente nunca deixou de abrir, fazer academia por conta financeira, porque academia é saúde, academia é vida, academia é o que está nos dando condições de cada dia mais um segurar na mão do outro e prosseguir com saúde, desfrutar do nosso ganho com coisas boas e não com remédio. Então a academia não tem que sair fora do seu dia a dia. E aí, eu quero que você escreva aí, quais são suas prioridades de segunda a sexta? Não precisa, faz a pergunta agora, não precisa colocar a resposta. Mas põe a pergunta aí. Quais são suas prioridades de segunda a sexta? Então, você precisa visualizar, gente. É necessário você visualizar as suas prioridades. Você precisa olhar para tudo que você faz e ver quais são as suas prioridades. E aí, você realmente fala, cara, minha prioridade é isso aqui, cara, isso aqui não é prioridade, isso aqui está sendo fútil, isso aqui está sendo mais vício, isso aqui está sendo... Porque, às vezes, os seus custos, eu estou falando para você colocar tudo em prioridade. E, às vezes, você está olhando para fazendo coisas que não é prioridade. E aí, quando você fala assim, esse mês está apertado, não vou conseguir pagar a academia. Não, na verdade, você não está apertado quando a academia, você está apertado porque você pôs coisas que não eram prioridade e se endividou. Você fez coisas que não eram necessárias, fez. Exemplo, eu sou muito mais gastão que a Eliane, muito mais. A Eliane, se eu for lá, quase não gasto, eu gasto mais do que ela, né? E só que são gastos diferentes. Exemplo, eu gosto de gastar com a parte da empresa e a parte eletrônica. Então eu gosto, eu falo, cara, eu vou comprar o melhor microfone, vou comprar uma câmera melhor e tal, blá, blá, blá. A Eliane já é mais produto feminino, um perfume, não sei o quê, tal. Mas, todas vocês, todas as mulheres, todas, né? Eu fico observando isso para trazer para os meus treinamentos. Mas é pouco, não vou falar 100%. Mas toda mulher é compulsiva com roupa, é compulsiva às vezes com joia, é compulsiva às vezes com sapato, é compulsivo. É compulsiva. Ela usou 2, 3 vezes, ela falou, já preciso comprar uma outra calça. Usou 2, 3 vezes, já preciso comprar outro shorts. O homem, se deixar, fica usando shorts até rasgar. Se a mulher não for lá trocar, ele nem troca. Às vezes ele é vaidoso, claro, com a roupa para sair e tal, mas o homem não é tão preocupado, às vezes, se esse shorts eu vou ter que usar a semana inteira. A mulher já tem essa preocupação. Tem o lado bom? O lado bom é a vaidade. Ótimo, a vaidade é super bom. Tem o lado ruim, que às vezes, naquele momento, naquele mês, naquele dia, não era o momento certo de fazer aquele gasto. E aí a pessoa, quando se aperta, ela fala... Aí eu falo, você tacar a roupa, mas sem dinheiro para sair, que adianta? Você tacar a joia, mas não tem nem para onde mostrar a joia, que adianta? Então, a gente tem que ver quais são as prioridades que eu vou colocar de segunda a sexta que eu não posso abrir mão. Então, eu coloco no papel aquilo que é prioridade, que de segunda a sexta eu preciso fazer. Segundo, se você agora, você não precisa... A gente vai fazer esse trabalho junto. Se você receber um convite para um retiro fitness, um retiro, você vai lá para um sítio, vai nadar, vai correr, fazer flexão, comer só comida fit, não vai ter nada que você está achando. Aí, após 5 minutos, passou 5 minutos, alguém te liga e fala, estou te chamando para um retiro de lazer. Piscina, churrasco, pedalinho. Você cancela o primeiro convite ou mantém? Respondem aí para mim.
A vontade é de cancelar, né? Mas já que eu assumi o compromisso com o primeiro, vou ficar no primeiro. Mas será... às vezes a gente fala assim, mas será que realmente, na prática, isso vai funcionar? Para mim, sim. Legal. E as demais? E aí, Sol? Você quer ouvir a verdade? É lógico, gente. Estamos fazendo uma mentoria para isso. O exercício aqui é para a gente trabalhar a verdade, é isso? Ai, eu acho A mente tem que trabalhar assim. Você cancela ou não, Sol? Ai, acho que eu cancelo, hein? Não, acho não, é certeza. E você, Thaís? Eu não cancelo, não. Não? Até porque tudo que é voltado para esporte, né, coisa fitness, eu gosto. Então eu não cancelo, não. Legal. E você, Ana? Ana? A Ana não está, será que ela não está aí agora? Quem mais eu não chamei aí que está no grupo? Eu. Zina, e você, Zina? Não cancela. Tá certo. Então, vamos pegar aqui, ó. Só a Sol falou. Alguém aí que eu não perguntei que está aí? Ô, Ana, seu microfone tá ruim. Eu não estou ouvindo a Ana. Não dá para ouvir, mas tá falhando. O que ela falou? Alguém ouviu aí que eu não ouvi? Não dá para ver. Fala Tá. de novo, Ana. Escreve aí, Ana. Qualquer coisa você escreve aí, porque não está dando para ouvir. Escreve aqui lá no texto. Vamos passar, então, o seguinte, ó. O que eu quis dizer, ó. Olha lá, vou voltar aqui para a gente pensar, ó. A compatibilidade mental é acarretada de confrontos de ideias, visão de mundo e caminho de vida. Muito bem. Então, vamos voltar nisso daqui, dentro desse contexto. Então, imagine que a Sol falou, eu cancelo. E aí, a Thaís recebeu o mesmo convite da mesma pessoa. E aí, a pessoa fala assim, eu convidei a Sol também, ela vai. Aí a Thaís vai e liga para a Sol. Oi, Sol, fiquei sabendo que você também recebeu um convite. Aí a Sol fala, eu recebi, mas acho que eu não vou. Por que você não vai? Porque eu acho que eu vou, não sei, eu pensei que ia dar para ir, mas eu esqueci que tinha um compromisso. A pessoa começa a arrumar uma forma para não dizer assim, ó, eu recebi um convite depois, para não chatear a outra. Mas a pessoa tenta convencer a pessoa que, tipo, não foi que ela recebeu um convite de 5 minutos, ela esqueceu. Aí a gente fala o quê? Se eu começo a criar mentiras para a mente, isso é uma forma de sabotagem mental. Porque eu já recebi o convite, uma outra pessoa entrou em contato, eu tento arrumar um meio de não dizer, claro, que eu recebi o convite depois, senão vai chatear a outra, mas tento convencer que a minha mentira é uma verdade. Faz sentido? Faz sim. Aí a Thaís vai começar a fazer o quê? Tentar convencer. Poxa, Sol, caramba, eu estava tão feliz que você ia, vamos lá, e não sei o quê, vou ver e tal, papapá. Aí é uma hora, aí é onde, justamente, mais uma vez, você tem que fazer o quê? Se eu quero fazer mudança da minha mente, se eu quero destravar minha mente, eu vou falar, cara, eu estou mentindo para mim, eu estou me sabotando, eu estou me enganando, eu estou querendo fazer algo que eu sei que está errado, e eu tenho uma saúde contágio positiva que está tentando me ajudar, fazer eu sair dessa situação que eu estou para ir para uma situação melhor. Ela está confrontando as minhas ideias, mas essa ideia que ela está confrontando está me dando uma visão de mundo melhor e vai me levar para um caminho melhor. Então, isso vai fazer a gente criar as prioridades. Eu vou criando as minhas prioridades e buscando pessoas que podem fazer eu
indenizar aquelas prioridades. Então, hoje eu estou aqui como mentor. Então, imagina que eu sou amigo de vocês, vocês estão apertados, né? Vou falar assim, cara, não cancela lá, Gaviões, olha, não cancela, o seu Gympass, não cancela lá o seu centro de treinamento, não. Não cancela, cara. Pense em outra coisa. Vamos pensar junto. Diminui sua coisa. Como essa semana aqui, ó, se você só comprar ovo, você vai gastar quanto? Tanto. Se você só comer quanto de carne? Tanto. Se você não comer carne durante tantos dias. Ah, vou economizar tanto. Então, economiza isso, cara. Faz esse sacrifício. Lembra que eu falei que é sacrifício? Vocês lembram que eu falei que é sacrifício? É um trabalho sagrado. Sacrifício. Trabalho sagrado. Né? Então, lembre sempre disso. Né? Jesus morreu por sacrifício, porque era sagrado ele morrer por nós, para ter a salvação. E na Bíblia você vai ver várias citações de sacrifício, porque quando há algo sagrado, né? Exemplo, uma mãe acorda de madrugada para dar mamar para um filho, porque ela quer acordar de madrugada, porque ela tem que fazer esse sacrifício pela vida que ela pôs no mundo. Ah, a criança não sabe limpar a bunda. A mãe gosta de ficar vendo cheiro de cocô de criança? Não, mas ela tem que limpar porque ela não sabe limpar ainda. Tem que fazer esse sacrifício para manter a higiene. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Faz sentido? Estou sim. Sim. Apolo. Então, eu tenho que praticar a não vontade. Parar de trazer, às vezes, um convencimento. Pode falar, Thaís. Pode falar. Tem uma amiga minha querendo participar da live. Pode entrar. Acho que você tem que avisar aí, né? Oi? Acho que você tem que autorizar. Passa o link para ela, aí se você tiver que sair, você entra de novo, mas só passar o link você entra de novo. Eu já passei, aí eu acho que agora você tem que autorizar ela a entrar. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. É que não apareceu. Peraí. É que não apareceu. É que geralmente aponta aqui para mim. E não É que para mim apareceu aqui, que ela quer apareceu? participar. Sim. Peraí. Como ela chama? Luzimar. Caramba. Peraí. Não... Vê se ela consegue de novo aí, porque não está aparecendo. Literalmente ela não está aparecendo aqui para mim. E nem está aparecendo pedindo a participação. Fala para ela sair e tentar entrar de novo aí. Aí eu abri a tela aqui, provavelmente agora vai aparecer. Estava com a tela minimizada. Eu já falei para ela, já. Tá. Olha aqui agora. A hora que ela apontar aqui, eu já... Pum, eu libero ela aqui. Então é o seguinte, ó. Eu preciso literalmente mudar essa minha visão. Eu preciso literalmente parar de se sabotar. Então a sabotagem ela está muito relacionada a isso, né? Essa questão de às vezes achar um meio de convencer que a minha mentira é uma verdade. Então tem pessoas que ela não está indo para a academia, ela arruma um monte de... Agora apareceu. Então, às vezes, a pessoa, ela arruma um monte de desculpa, ela arruma um monte de pretextos, mas ela não confessa que ela está sabotando, que ela está procrastinando.
Perfeito? Continuando aqui. Deixa eu... de novo. Vamos lá. As conversas do seu meio é sobre ir para a academia, fazer comida fitness, correr aos domingos ou totalmente oposto? E aí? Oposto. Foi Cris que respondeu? Sim. Quem mais? E vocês, meninas? Gente, quando eu falar, preciso que vocês respondam. Ai, meu microfone estava desligado. É o oposto também. Oposto. Certo. Quem mais aí? Responde aí, gente. Quem entrou? Seja bem-vinda. Eu não vi o nome aqui, eu acabei entrando aqui, mas seja bem-vinda aí a... Luzimar. Oi? Luzimar. Luzimar, seja bem-vinda, Luzimar. Então, vamos lá. Ó. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Novamente, voltando lá. Ó. A compatibilidade mental é acarretada do confronto de ideias, visão de mundo e caminho de vida. Levem isso para vocês esse mês. Então, se eu estou no meio aonde tudo que eu quero ouvir está acontecendo, só que tudo que eu estou ouvindo não é o que eu quero, você está no lugar errado. Então, se você fala que quer mudar de estilo de vida, e você está só com pessoas que falam, vamos fazer churrasco amanhã, estava pensando em se reunir a turma para comprar pizza. Aí está lá no serviço, hoje é sábado, né? Hoje o trabalhador vai, vamos pedir um monte de pastel. Como você vai mudar um estilo de vida fitness? Que, por exemplo, eu estava sábado retrasado lá na faculdade que eu fui dar aula, na Uninter. Foi na semana, eu fui na Uninter e a moça da recepção falou assim, eu falei, nossa, já estava me batendo uma fome. Aí ela falou assim para mim, tem uma feira aqui da rua de trás, tem um pastel que é uma delícia. Eu falei para assim, oi? Você está falando para mim que você vai comer pastel? Mas pastel é gostoso. Você não come pastel? Eu falei, quem sabe daqui mais um ano, eu como uma vez por ano e olhe lá. Às vezes eu como um pastel, mas não sinto falta, não. Eu falei, agora eu falo para você, o quanto pastel ele está ajudando na amamentação do seu filho, que ela está amamentando? Ela, mas é só de vez em quando. De vez em quando, quantas vezes por mês? Ela, não, assim, às vezes uma por semana. Uma vez por semana. São 4 vezes no mês. Quantos pastéis? Não, às vezes é 2. E qual pastel? Eu fui a Funilândia. Ela fala, você é chato, meu. Por quê? A minha conversa não é compatível com as ideias delas. A minha visão de mundo é diferente da visão de mundo dela. Então, quando nós somos confrontados, muitas vezes, com uma visão de mundo diferente, de vez eu levar para minha mente, cara, o que ele está falando tem coerência. O que ele está falando, se parar para analisar, você leva para o seu córtex frontal, que é a sinapse, que eu já expliquei sobre a conversa neural, de fazer o quê? Não, isso aqui, esse cara é chato, eu prefiro alguém que fala assim, pastel é gostoso. Aí eu como 2. Às vezes eu fico com vontade até de comer 3. Come, menina! Por que passar vontade? A vida é tão curta. Às vezes a gente está procurando isso. Pessoas que concordam com as nossas ideias, que apoiam a nossa visão de mundo, que ajuda no caminho para se afundar. Por isso que às vezes as pessoas não prosperam, por isso que muitas pessoas não mudam o seu estilo de vida, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem, até financeiramente, ter um outro patamar de vida, porque buscam conforto e não buscam confronto. Faz sentido para vocês? Faz sim, com certeza. E é isso, gente. É isso que às vezes a gente tem que entender e vai fazer você mudar. Pode falar, Zina. Pode falar, Zina. Liga o microfone, Zina. Eu não consigo entrar, saiu aqui, eu não consigo entrar. Agora estou te ouvindo. Ela não
tá conseguindo voltar, ela tá dizendo. Ela Não, fechou mas lá e ela- não tá conseguindo. Ela acabou de falar. Não, mas a câmera dela fechou ali, ela quer abrir, Ela tem que abrir a câmera. mas ela não tá conseguindo. Ixi. Aí tem que Voltou. ver lá no... Voltou. Voltou. Pode falar, Zina. Zina? Eu estava falando que minha câmera tinha fechado e eu não conseguia voltar. Ah, então tá. Fica aqui, ó. Sempre queremos melhorar algo em nosso corpo. O que você gostaria de mudar sem recursos estéticos e cirúrgicos? Escreve aí. Pode ser bom escrever. Escrever a pergunta e a resposta. Sempre queremos melhorar algo em nosso corpo. O que você gostaria de mudar sem recursos estéticos e cirúrgicos? Nós temos que primeiro levar para a nossa mente tudo que é possível eu fazer sem diretamente pensar em facilidade e pensar em sacrifício. Sacrifício. Mudar seu abdômen? Legal, Ismar. É possível? É possível. É claro que às vezes eu tenho que analisar, avaliar, não conheço você, para ver como que é o seu abdômen e falar, cara, eu tenho uma cliente, Luzimar, que está comigo há 2 anos. Depois eu vou postar a foto dela lá no grupo lá. Muita gente já conhece, eu vou postar mais para quem não conhece ver. Quando ela começou a fazer a mentoria comigo e assessoria, ela falava assim, eu vou ter que fazer cirurgia. Eu falei, negativo. Negativo. Vocês vão ver o corpo dela como era antes e como ela está hoje. Então é só a diferença que ela teve e acreditando na possibilidade de todas as mudanças sem cirurgia. E aí hoje, né? Aí a gente vai para a segunda pergunta, que seria com estética. Então eu falei, sempre que mudar algo, a mesma coisa. O que você consegue mudar agora com recursos estéticos e cirúrgicos. Escreve aí, né? Só tirar o sem com e já escreve o que você gostaria de mudar aí. E aí, hoje, a Marcélia, aquilo que ela tinha lá de 2 anos atrás, que era procedimentos cirúrgicos estéticos, eu falei para ela assim, ó, só com estética aqui agora melhora. Então, então eu não sou contra a estética, contra a cirurgia. O que eu sou contra é a pessoa ir partir para a estética e cirurgia sem primeiro começar a fazer sacrifício pela sua saúde. Sem primeiro começar realmente a entender... seja bem-vindo, Isabel. Sem entender, primeiro, que eu preciso usar todos os recursos necessários para a minha saúde. Aí eu vou levar para vocês aí que são mães, né? Aí, às vezes, o médico fala assim, ó, seu filho está com um probleminha aqui e tal, na orelha, no nariz. A gente pode fazer uma cirurgia, não vou garantir que vai ficar 100%, né? Mas se você quiser fazer a cirurgia, você pode fazer a cirurgia. Aí você fala assim, ó, tá bom, doutor, você vai buscar às vezes 500 médicos para ver se os 500 vão falar a mesma coisa. Se 99 falar, faz cirurgia, mais um falar, ó, se fosse você, eu não fazia cirurgia, eu fazia assim, assim, assado, eu tenho certeza que você, como mãe, vai preferir primeiro o recurso desse um que pôs esperança do que os 99 que mandou você fazer cirurgia. Sim ou não, meninas? Sim. Aí, quando é pra gente, a gente não quer sacrifício. Vou fazer já a bariátrica. Já vou fazer a abdominoplastia, porque não tem jeito mais. Nem começou, já tá falando que não tem jeito. Desculpem, né? Mas isso é a questão
de não querer fazer sacrifício pela sua própria vida. Eu não estou falando de estética, não. É vida. Porque fisiologicamente, se eu pôr meu corpo em movimento, o meu corpo responde fisiologicamente para aquilo que você quer. Toda a transformação é de dentro para fora. É como eu fiz aquela analogia brincando com vocês essa semana. Você tem um carro, você coloca gasolina adulterada no seu carro, você fala, não, se eu colocar vai acabar com o motor. Mas coloca Coca-Cola, coloca um monte de açúcar no motor da sua vida, que é a mesma coisa que o carro. Você come para os órgãos funcionários, para você viver. Sem alimento, sem vitamina, sem proteínas, sem energia, você morre. O carro sem gasolina, sem água e sem óleo, o carro morre, o carro para. Você não é diferente que um carro. Só que o valor que nós damos para aquilo que a gente consegue ver é muito maior daquilo que a gente consegue ver. Porque se você tivesse um espelho assim, ó, na hora que você ficasse na frente dele e mostrasse assim, ó, o seu fígado, o seu rim, o seu pâncreas, o seu intestino, eu tenho certeza que você vai ficar horrorizado. Agora, eu posso levar isso hoje para a minha mente. Quando eu pegar lá um doce cheio de açúcar, cheio de não sei o quê, olhar para ele assim e fazer assim, ó, o que isso vai refletir no meu organismo? Mas sabe o que a gente faz? Fecha até os olhos para não ver, ó, e só quer sentir o sabor. Que delícia, que gostoso. Depois, se passar mal, toma um remédio, põe droga para piorar mais ainda, para passar dor de estômago, para passar dor de barriga, para terminar os gases. E aí falar, será que eu comi demais? Será que foi isso, foi aquilo? Esse é o momento que eu tenho que bater. Eu sei que talvez está doendo agora aí o que eu estou falando, mas destravar a mente é isso. Mudar a mente é isso. Eu estou sendo agora o cara que vocês não querem ouvir. O cara que está sendo chato. Mas é esse chato que vocês precisam se relacionar. É esse chato que vai fazer você sair do estado que você está e te levar para outro. Machucou aí? Machuca o ouvido ouvir algumas coisas que a gente não gosta? E aí, meninas? A Luzimar chegou agora, mas ela está horrorizada. Falou, meu Deus do céu. A Thaís me convidou para uma live e o treinador Apolo já está batendo em mim. Jesus amado, que é amiga da onça. Essa é a verdadeira amiga. Essa é a verdadeira amiga. Eu te trouxe para onde você precisava ouvir. Já que você quer mudar a sua barriga, começa a refletir no que você come a partir de hoje. Quando você chegar, a não sei para onde você está, se está no serviço, se está em casa, começa a refletir a partir de hoje o que você está comendo. Aí você olha e fala, será que isso aqui vai fazer eu perder a barriga? Será que isso daqui vai deixar com a barriguinha tanquinho? Ou será que vai me levar uma barriguinha maior, deixar cheia de gordura? Será? Pode pôr na boca. Aí você começa a ver que as mudanças começam na mente. Por isso que o peso certo é seu corpo transformado pela mente. E as nossas mentorias é para isso. Você que quer ter um estilo de vida saudável, você que quer mudar, né? Então, é isso. Segunda-feira a gente começa já os treinos, né? Eu estou já preparando, e daí o bicho pega, e aí a cobrança vem, né? Aí o bicho já está sentindo um pouco, né, Thaís? Já está vendo como que é, né? Bastante amor e carinho, mas também tem as pauladas. Então, gente, ó, o que eu gosto de trazer, assim, quando eu trago uma palavra da Bíblia, é para vocês verem o seguinte, desde que mundo é mundo, e a gente fala assim, ó, Deus deixou tudo para a gente aprender com ele. Nós que somos burros, de não entender que todos os caminhos já estavam ali para a gente aprender e não fazer errado. Ele diz, ó, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, o que ele está falando? Aquilo que a gente vive, a natureza humana, os relacionamentos que a gente tem, as pessoas que a gente conversa, né? A natureza humana é buscar conforto, a natureza humana é ouvir o que a gente quer, a natureza humana é satisfazer o nosso ego.
a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida. Então, é aquele negócio, um dia eu vou morrer, deixa as coisas acontecerem. E aí vai levando. Ele já falou, ó, é isso aí que vai matar. Então, a vaidade tem que existir, sim. Eu aproveitar a minha vida, sim, cara, eu saio com a minha esposa, amor, vamos tomar um sorvete? Vamos comer uma pizza? Vamos! Só que, como eu já expliquei para vocês, isso tem que ser eventos. Cara, eu vou fazer 25 anos de casado, vou falar para minha mulher, amor, vamos fazer um prato de alface com tomate e um copo de limão, suco de limão com 3 gotinhas de adoçante. Pelo amor de Deus, eu vou apanhar dela. Ela quer ouvir, pelo menos, que eu vou levar num bom restaurante, que ela vai comer, que eu vou levar num lugar bacana, que ela vai se divertir. E aí é um evento, eu vou aproveitar. Então, quando fala da questão de natureza humana, né, é quando isso se vira um hábito diário de fazer só o que eu quero e não aquilo que eu preciso. Vocês estão entendendo? Estou sim. Sim. Então, você vê que, às vezes, eu tenho que saber diferenciar o que é religião, o que é espiritualidade. Então, se eu leio a Bíblia, são lições espirituais, não tem nada a ver com religião. Eu me formei agora, né? Para quem me acompanha, sabe que eu fui lá no curso do Thiago Brunet, que a gente se torna especialista nas questões do quê? Crescimento espiritual. Então, ali a gente aprende como olhar para a Bíblia de uma forma de crescimento espiritual, sem religiosidade. Então, cara, aquilo ali mudou a minha visão totalmente de entender que, assim como eu leio um livro de receita, assim como eu leio um livro de um escritor que eu gosto, eu leio uma revista para aprender um monte de coisa, a Bíblia é a revista, é o livro de crescimento espiritual. Então, esse curso, quando eu fiz, ela fez eu entender que, quando eu leio aquilo, ela está atualizando, renovando a minha mente de forma espiritual e não de forma religiosa. Por isso que a Bíblia é para todos. Tem cara que eu acho que nunca pisou na igreja, nem sabe como que é uma igreja, mas já leu a Bíblia 500 vezes para poder o quê? Se alimentar do conhecimento espiritual. Então, aprendam isso. Se você começar a entender, e aí existe uma forma certa, não é ler de Gênesis, Apocalipse, não. É ler de forma cronológica, senão você não vai entender tudo isso que eu estou te falando. E aí, quem tiver interesse, pode falar, Paulo, eu tenho interesse, eu vou te passar como que faz a leitura cronológica para você entender como que eu vou crescer espiritualmente lendo a palavra de Deus. Aí você vai se alimentar de uma vida espiritual, você vai se proteger, né, de tudo que eu estou te falando. Né? Há um relacionamento tóxico, você vai se proteger de amizades, você vai se proteger de relacionamentos no modo geral, você vai se proteger de, às vezes, entrar numa empresa que foi furada, ou sair da sua empresa que falaram que era a melhor coisa, porque você vai aprender que primeiro vai vir o espiritual vai tratar a sua alma e a sua alma vai cuidar do seu corpo. Preste bem atenção nisso que eu estou te falando. Eu vou me alimentar do espiritual, que vai cuidar da minha alma e vai cuidar do meu corpo. Por quê? Exemplo. Luzimar, vou usar você como exemplo. Eu não te conheço, porque eu estou falando isso, tá? Eu estou usando, porque eu não estou te vendo aí, então não tem nem como eu saber como você é nesse momento. Mas vamos supor que eu estou conversando e falo assim, nossa, que barriga grande, porque você falou da barriga. Que barriga grande, tá feia essa barriga. Automaticamente, isso afeta o seu emocional. Você vai se defender automaticamente dando uma paulada em mim, ou às vezes ficando quieto, e na sequência vai vir o choro. E aí vai vir, às vezes, uma depressão, porque machuquei sua alma. E uma alma machucada fere o corpo. E aí, a Bíblia vai dizer o quê? A se proteger, como a gente falou no começo. Né? Eu vou voltar aqui, ó.
ó, porque a Luzimar chegou agora, não pegou essa parte, ó. A compatibilidade mental acarretada de confronto de ideias, visão de mundo e caminho de vida. Então, se eu ler a palavra, eu vou entender que é o seguinte, né? Ó, o que eu falei lá no começo, né? Aqui, ó. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, os relacionamentos que eu faço escolha me levam para outro lugar. E isso que é importante dentro desse processo. Então, exercício do mês, para a gente finalizar aqui, estamos finalizando. Primeiro, você vai, esse mês, procurar fazer amizade com 3 pessoas incompatíveis. O que é esse incompatível? Com a forma que você vem pensando hoje. Vamos fazer churrasco, o cara fala, não, vamos correr. Vamos comer macarrão com lasanha? Não, vamos comer um prato vegetariano. Você precisa entrar em confronto mental. Você quer mudar? Comece a entrar em confronto mental. Você está indo na academia, começa a buscar amizades que, quando você estiver ali treinando, vai aparecer. Se estiver treinando, alguém fala alguma coisa que vai contra a sua forma de pensar. Você falou, opa, já fiz uma amizade aqui, eu preciso ouvir essa pessoa, ela precisa machucar minha mente para eu mudar. Exemplo, ó, na minha casa a feijoada é uma vez por ano, só no Dia das Mães. Aí o cara fala, você é louco, feijoada eu compro pelo menos uma vez por semana. Aí eu falo, não, vamos fazer um teste, vamos comer uma vez por ano. O cara, você é louco, uma vez por mês? Ou seja, ele não quer mudar. Mas é dessa pessoa que eu preciso, é essa pessoa que vai fazer eu mudar a forma de eu enxergar as coisas. Segundo, você vai cortar um doce, um salgado e um líquido por 30 dias. Um salgado, um doce e um líquido por 30 dias. Você vai escolher hoje. Começa quando? Começa hoje. Toda mudança não é amanhã. Lembra dos 5 pilares? Futuro, presente? Nós estamos falando do 4º pilar, futuro, presente. Toda mudança começa hoje. Se você quer mudança, hoje você vai escolher um doce, um salgado. Ah, mas eu tinha uma festa. Você não quer mudança, você quer a festa, então vai para a festa. Entendeu? Quer começar amanhã, você já não está começando certo. Você não é uma pessoa que toma decisão, você não é uma pessoa convicta das mudanças que você quer. Você quer mudança no tempo que você quer, você não quer mudança no tempo que precisa ser. Aí a decisão é sua. Mas você quer mudança? Começa hoje. Você vai escolher um doce, um salgado e um líquido. E 30 dias você vai lutar contra a sua mente, contra o seu espírito, contra a sua alma, contra o seu corpo, que você não vai comer. Você não vai beber e vai ficar 30 dias lutando. Você tem que ser forte. Tem hora que você precisa ir para o confronto. Você precisa ser forte, lutar com coisas que você não consegue vencer. E se você não consegue vencer, tem que lutar com ele, tem que treinar. É só treinar. Ninguém se torna campeão, ninguém se torna o melhor só fazendo o que quer. O cara vai ter que acordar cedo, o cara vai ter que correr, o cara vai ter que treinar, o cara vai ter que dormir cedo para chegar lá no ringue só fazer o que ele precisa fazer. Porque ninguém assistiu os 3, 4 meses dele. Se vocês acompanharem, né, o Mike Tyson vai lutar aí, agora com 60 anos de idade, vai enfrentar um lutador aí, fizeram o desafio aí. O cara com 60 anos está treinando todos os dias, 4, 5 horas por dia. Porque se ele não fizer isso, ele não vai lutar bem. Ganhar vai ser consequência, porque o outro também está treinando. Agora, se você não aprender a fazer isso. Terceiro, você vai treinar 15 vezes, pelo menos. 15 vezes, menos que isso eu não quero. Aí, Apolo, mas eu vou aí segunda, quarta e sexta. Se eu for ver, vai dar 12 aulas. Ah, eu sei. Você vai acrescentar mais 2 caminhadas, vai acrescentar mais 2 caminhadas, você vai acrescentar um treino em casa, né? Inclusive, no aplicativo, segunda-feira já vou liberar para todos os alunos o treino para fazer em casa. Então, além dos treinos aqui, vai ter treino para você fazer em casa, justamente para a gente poder agregar mais valores ainda a vocês aqui no centro de treinamento. Então, vão entrar 2 treinos para vocês fazerem em casa. Alongamento, trabalho de abdômen e também um trabalho funcional para vocês fazerem em casa.
treininho rápido, 30 minutinhos para vocês fazerem em casa. Então, não tem desculpa. Ou seja, você tem, do dia 8, eu já calculei aí, ó, do dia 8 ao dia 3, que dia 4 é nosso próximo encontro, já coloca na agenda. Dia 4/5 é o nosso próximo encontro. Do dia 8 ao dia 3, eu quero que você treine 15 vezes. E vou te explicar por quê. O mês tem 30 dias. Se você treina 12, você não teve nem 50% de aproveitamento. Se você treina 15, pelo menos você teve 50% de aproveitamento no mês. Então, o mínimo é 15 vezes no mês. Se você faltar um dia treinando 12, você já está bem abaixo da média, você vai treinar 11. Se você treinar 15 e faltar 1, você começou a ficar abaixo da média, foi para 14. Então, o mínimo que a gente tem que entender, no mês, eu tenho que fazer 15 treinos no mês. Se o mês tem 30 dias. Qual que é a média bacana para quem quer um resultado mais rápido? É treinar no mínimo 16, ou seja, eu faço 4 treinos. Então, se vocês colocarem, fora os 3 dias que treinam, uma caminhada toda semana, vocês vão fazer 16 treinos. Olha que bacana, né? Vou cair 16 treinos. Se eu for mais forte ainda, e às vezes numa semana eu conseguir acrescentar mais um treino no final de semana, mesmo que eu não consiga todos, eu vou para 17, vou para 18, aí você vai começar a ver resultado mais rápido. Então, a conta não é o que eu faço só na semana. A conta é o que eu fiz o mês inteiro. O que eu comi o mês inteiro? O quanto eu treinei o mês inteiro? O quanto eu descansei o mês inteiro? O quanto eu me relacionei para mudança de mente o mês inteiro? Então, é o mês inteiro. Você trabalha o mês inteiro para receber. Então, se você for um dia só para o trabalho, você é mandado embora até. Agora, imagina, se for um dia para o trabalho, descontar 29, você vai receber quanto? Então, tem que entender o seguinte, toda a recompensa é o esforço que você faz. Então, você vai para uma empresa, você tem que trabalhar lá as suas 44 horas semanais para ter o seu salário. E quando você falta, desconta. E quando você traz o atestado, eles perdoam. Percebam que nada é de graça. Por que para você ter resultado, você quer fazer as coisas de graça? Porque para você ter resultado, você quer fazer o mínimo, quer receber o melhor. Não existe receber o melhor fazendo o mínimo. Quer o melhor? Faça o melhor e aí você vai ter resultado. É assim que funciona. É assim que a gente tem que aprender a crescer. Fez sentido para vocês ou não, gente? Sim. Sim. Tem sim, Apolo. Bom, então eu quero aqui, primeiramente, finalizar. Nós terminamos hoje o nosso encontro aqui. Né? A Luzimar está aí, a Thaís está no ônibus. A Luzimar, não sei se está no ônibus, se está em algum lugar, se desse para mim abrir a câmera, se não der, tudo bem. Se desse, só para eu ver quem é você, que até agora eu não sei quem é. Agora estou conseguindo visualizar todo. Estava com a apresentação, tirei a apresentação. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam hoje da nossa mentoria? Eu gostei. E é que nem você falou agora, Apolo. É pouco, né? Um exemplo. Eu estava pensando comigo, nossa, eu estou indo para academia e eu fui me pesar, eu engordei, né? Engordei 1 quilo. Então, assim, é que nem você falou, não adianta só eu ir lá na academia, fazer só aquilo ali e o resto. Como é que eu tô, né? Intercalar o treino em casa, uma caminhada. Então, assim, eu acho que depois dessa mentoria hoje aqui, eu vou mudar algumas coisas, entendeu? Mudar alguns hábitos. Legal, legal. Fico feliz. Você, Sol? Então, o que eu achei engraçado é que vai fazer umas 2 semanas que eu tenho pensado assim, sobre as companhias que eu tenho andado, que eu acho que não estão me fazendo bem, né? Eu já estava com esse pensamento já, questionando algumas pessoas, alguns comportamentos. Daí hoje você falou justamente sobre isso. Parece que é a confirmação do que eu já estava pensando, de que eu tenho que repensar algumas pessoas que eu estou dando, que eu acho que não estão fazendo muito bem para o meu projeto de vida e para as coisas que, são pessoas que eu tenho alguns pilares e, assim, dou conta do que eu penso. Então, acho que veio a confirmação de que realmente eu preciso
infelizmente, cortar essas pessoas da minha vida para que não atrase o meu objetivo e a minha caminhada. Show. Então, essa foi a confirmação, porque é uns dias que eu estou pensando insistentemente, assim, nisso, né? Show. Muito bom. É isso aí. Você, Zina? Eu gostei muito da mentoria de hoje. Cada dia eu aprendo um pouco. Que bom, fico feliz. Ana? Não estou te ouvindo. Caramba, seu áudio hoje tá complicado. Fala alguma coisa, Ana. Para ver se está saindo. Digita Agora aí. deu para ouvir. Deu para ouvir, Ana, agora. Então pode falar. Tá bom, legal, porque tá ruim o áudio hoje. Thaís? Oi, bom dia, pessoal. Para mim foi muito produtiva essa live. Falou muito comigo sobre algumas coisas que eu estou passando, né, nesses últimos dias. Foi bem legal. Apolo, uma dúvida sobre cortar um líquido. Bom, eu não tomo muita coisa de diferente aí, né? A não ser café, chá. É válido cortar o café ou o chá, então? Você vai cortar alguma coisa. Tá. Entendeu? Porque a ideia Tá. é você justamente se tornar forte, tá? Tudo que a gente gosta, aquilo que a gente gosta, mesmo que não faça mal, exemplo, eu tomo café sem açúcar. Então, tá de boa, certo? Mas eu gosto de café. Ficar 30 dias sem café, para mim, vai ser... Exemplo, eu, no caso, não vou cortar o café. A lição é para vocês, para mim, né? Mas eu faço as minhas lições também. Tudo que eu passo para vocês, eu faço, né? Eu não faço nada que eu não faço. Eu já cheguei de ficar, nem 30, já cheguei a ficar 40, 60 dias cortando de ir para churrasco. Eu fui num churrasco, eu recebi um convite para o churrasco depois de 2 dias, que eu falei que ia ficar 40 dias sem carne. Todo mundo comendo picanha e fica assistindo a pessoa comendo picanha. E não comi. Entendeu? Então, o que nos torna forte, às vezes, é essa luta mental. Então, o café vai fazer mal sem açúcar? Não, mas é algo que eu gosto. Ficar sem vai ser difícil? Vai. Mas eu tenho que me tornar forte. Tá. A força está aí, eu lutar contra as minhas vontades. Eu aprender porque é o emocional. Exemplo, Thais. Às vezes, 500 pessoas falam assim para você. Estou dando exemplo, tá? Larga do Pedrinho. Mas você não consegue largar do Pedrinho. Sabe por quê? O emocional é mais forte. Mas quando você aprende a ser forte, o remédio cura. Sim. O remédio cura. Aqui está te fazendo mal, está te ajudando. Por exemplo, a Ana está lá no serviço dela, tem uma amiga. Estou dando exemplo, tá, Ana? Estou dando exemplo. Não é nada aqui real. Eu estou dando exemplo. Uma amiga que toda vez que ela vai conversar é negativa. Você afasta. Nada que você vai conversar, ela concorda. Tudo que ela fala tem um pretexto. Tudo que ela fala, ela tem algo para fazer o contrário. Sabe? Você vai, afasta, dá um soco e fala assim, filha, vai viver sua vida. Chega. Dá um basta. Entendeu? Dá um basta. Isso não quer dizer que você vai virar inimiga da pessoa. É ela que vai ter que olhar para dentro dela e enxergar que ela faz mal para os outros. E se um dia ela se enxergar, eu falar, pô, Thaís, cara, você tinha razão, eu vi que você não queria mais conversar comigo, mas eu olhei para dentro e vi que eu sou o cara que faz mal para você. Mas você me perdoa, você me dá uma oportunidade, pô, legal, cara. Isso não quer dizer que do dia para a noite vai virar a mesma coisa. Mas eu vou dar oportunidade para ver se agora eu consigo conversar com você. Se seu papo é agradável, se as suas ideias estão sendo compatíveis. Aí eu falo assim, você continua sendo incompatível comigo. Vai estudar um pouquinho mais, depois a gente volta a conversar. É assim que funciona. Então, hoje eu não dou meu ouvido para pessoas que não são compatíveis. Falou 2, 3 coisas, não é compatível, eu falo, cara,
eu preciso sair. Eu não tenho tempo para perder. O meu tempo é valioso, não é o dinheiro, é o tempo. O tempo não volta. Se você hoje está com alguém que faz você sorrir, alguém que te faz bem, seu tempo está sendo valoroso com essa pessoa. Agora, uma pessoa que te deixa depressivo, faz chorar, nem sorrir, você está perdendo tempo. Isso não vai voltar mais. Já era, passou. Luzimar, estou te conhecendo hoje. Diga aí, eu sei que você chegou depois, aí já no finalzinho, mas o que você pegou valeu a pena? Oi, bom dia, pessoal. Valeu a pena, sim. Assim, como eu peguei o final, né? Foi bastante, assim, produtivo. Aprendi bastante. Legal. Então é assim, gente, o que eu sempre peço aí para vocês, né? Para quem está chegando agora, isso aqui é uma das coisas que eu estou já buscando dentro do meu mestrado, né? Que é provar para as pessoas que toda mudança de corpo, toda transformação, ela vem da mente. A ideia é que eu quero, que eu falo para vocês fazerem a tarefa, porque tudo isso vai fazer parte de lá na frente eu falar, cara, as pessoas não mudaram porque pensaram no corpo, as pessoas mudaram porque transformaram a mente. Então, propaguem isso. As mudanças de vocês, propaguem. Né? Como eu falei para você, hoje foi aberto, não é aberto. Né? Os próximos encontros sempre são fechados para quem faz parte da mentoria. Hoje eu abri porque algumas pessoas, né, têm dúvida como que funciona, como que é, será que vale a pena? Quem está aqui no centro de treinamento, que eu falo, o investimento que hoje eu peço para vocês fazerem é para valorizar aquilo que todo mês eu faço, acompanhar vocês. Inclusive, vocês estão falhando numa coisa, o grupo é para interagir, gente. É para passar a comida que vocês estão comendo, para vocês no grupo, às vezes passar uma vitória que vocês tiveram, puxa, consegui fazer tal coisa, funcionou tal coisa, porque às vezes um vai motivando o outro. Se vocês não interagem no grupo, fica morno. Aí chega no outro encontro, eu não fiz, aí nem lembro mais do que foi. Então, usem o grupo para interagir. Assim como eu passo motivacional, eu passo alguma coisa, vocês têm a liberdade também de passar. Vocês têm a liberdade. Tem alguma coisa legal, interessante, passa. Tem alguma coisa... Às vezes, se quiser passar primeiro para eu dar uma avaliada, se é legal, se é pertinente, vai lá, passa. Me chama, né? Pô, você está conseguindo vencer alguma barreira? Divide a sua vitória com os demais, porque é isso que vai fortalecer o mês inteiro. Então, se o grupo ele não for interativo, né? Fica um monólogo, só eu passo, que é a minha função, eu estou lá para isso, mas como falei para vocês, hoje esse investimento, para quem está no centro de treinamento que vocês fazem, para fazer parte da mentoria, é o que eu chamo apenas de uma participação de valorização, para valorizar o meu trabalho, valorizar o tempo que eu me dedico para vocês. Porque hoje, como eu já falei, se você vai procurar hoje uma mentoria hoje, daquilo que a gente faz, por sessão, você vai pagar 200, 300 reais por sessão, para poder fazer isso que nós estamos fazendo. E o meu foco não é esse agora. Meu foco é conseguir fazer meu mestrado e poder, junto com vocês, conseguir provar que, tipo assim, cara, as pessoas que mudaram de vida foi a transformação da mente. Por exemplo, eu vejo a Ana todo dia mudando, né, em tempo rápido. Eu falo que é tempo rápido porque desde que ela entrou, ela não falta. Eu não lembro de que a Ana faltou, né? E ver a transformação do corpo dela, né? Rápido também. Porque às vezes a pessoa demora, né? Tudo isso eu estou contando. Então eu vejo hoje a Marcélia, que eu já falo que faz parte da mudança. Então hoje eu tenho já uma prova que é a Marcélia. Hoje eu posso falar que a Ana faz parte dessa mudança, né? A Zina, para mim, faz parte da mudança, porque eu levo em conta não só a estética, mas as atitudes, as mudanças. Pô, vocês veem a Zina correr com vocês, fazer as mesmas coisas que vocês, provando que é a idade. Então, isso, para mim, conta demais.
A Cris mesmo não fazendo parte da mentoria, mas hoje já dando feedback, né? E é claro, se puder fazer parte, vai ter mais mudanças ainda, mas eu olho a maneira que a Cris chegou, a maneira que a Cris está, a força que ela tem, a alegria que ela traz, a gente brinca. Tudo isso é muito importante para provar para as pessoas. O seu Manuel, que não está vindo, que já teve um infarto, né? E está aí treinando com a gente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é mudança e crescimento. E isso prova que a mente é poderosíssima, tá ok? Então, isso é de extrema importância eu falar para vocês. Então, eu fico muito feliz, muito grato por esse encontro, fico muito grato pelo o depoimento de vocês. Propagam isso para mais pessoas, né? Quem quiser conhecer mais, passa o contato para a pessoa poder vir conhecer o peso certo, vir fazer aula ou ter a mentoria individual, para que a gente possa realmente, cada dia mais, né, as pessoas verem as mudanças de vocês refletirem nos outros, tá ok? Eu vou printar a tela aqui para depois eu mandar para vocês, aí eu vou fazer ao contrário, eu vou printar, vou mandar lá para vocês, aí vocês postem aí nos stories de vocês e marcam eu lá, treinador Apolo, para que a gente possa, eu vou repostar aí nos stories, beleza? Deixa eu fazer um print aqui, vamos fazer uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer eu não vou conseguir, senão eu vou ficar com a cabeça baixa. Vou fazer aqui paralisado, depois eu printo o vídeo aí. Dá um sorriso. Cadê a Cris aí? Cadê a Thaís para sair nessa foto bonita aí? Cris, dá aquela parada aí rápido. Vamos congelar rápido, aí depois eu printo a tela. Vamos parar. Aê! Gente, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Boa semana, tá? Fica aí o convite para todas aí. Luzimar que está chegando, obrigado pela participação, pelo seu depoimento. Espero que depois você possa vir para a família aí. Bom sábado, bom domingo para todos.